Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos onde você está, mas nós estamos aqui dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador. Semana passada nós falamos sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E aí, Alfredo, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um Parabolando. Hoje decorrendo sobre mais uma parábola de Jesus e os ensinamentos que ele traz para nós, né? Sim. Então, somos gratos a todos que têm nos assistido, compartilhado, todos que têm... Isso é muito importante, né? Compartilhar. Muito importante. Compartilha a palavra do Senhor através de onde, né, Alfredo, que a gente compartilha? Isso, são os... De novo, aí eu me esqueço dos... Não tem problema, fica tranquilo, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, Spotify, em todas as plataformas nós estamos disponíveis aí com o nosso podcast Parabolando. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante. Então sejam todos bem-vindos hoje. Sim. Ainda continuando a nossa viagem pelas parábolas de Jesus, né? Exato. Estaremos mais uma vez falando de uma das parábolas aqui que muito nos interessa e é muito importante, né? Para o reino de Deus. Ok, que maravilha. Bem, na semana passada você fez uma promessa, né, Alfredo? Pois é, fiz uma promessa. Qual foi a promessa que você fez para nós? Fala aí para nós, o que foi? Eu disse que ia trazer um livro, né? Sim. Um livro para... Quem está começando a interpretar a palavra de Deus, quem tem interesse de fazer uma boa interpretação da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é profunda, né? E uma das coisas que nós nos preocupamos muito é o modo como nós interpretamos ela. Se a gente interpreta ela de maneira correta, de maneira certa, se a gente está falando aquilo que Jesus falou realmente, aquilo que Deus falou, né? Sim. Então é como... Se nós mandarmos uma carta, né, e alguém ler e interpretar ela e disser outra coisa que nós não dissemos naquela carta, né? Exatamente. Acontece muito isso hoje, até em entrevistas que as pessoas dão, né? E de repente sai no jornal. Sei. Né, a pessoa disse isso. Não, eu disse, mas não foi nesse contexto, né? Sei, foi diferente. Foi diferente. Eu não queria dizer isso. Não foi isso, né? Exatamente. Então, imagine, uma pessoa, ela se sente assim, às vezes, chateada, né? Quando alguém... diz algo que ela não disse, né? Não foi isso que eu disse, Sim. Eu quis dizer isso, né? Ok. Então, assim, imagine Deus, né? A responsabilidade que nós temos diante das coisas de Deus, da palavra de Deus, e nós dizemos, olha, Deus disse isso, sendo que não foi isso que ele disse, né? Tem uma advertência muito grande lá em Ezequiel, né? A respeito disso, né? De quando o Senhor fala claramente, ai daqueles que disse que eu disse e eu não disse. E eu não disse, exatamente. É do profeta que disser isso, né? E é porque o pregar a palavra de Deus é o profetizar, é o dizer o que Deus disse, né? Exato. Então, o profeta é aquele que diz o que Deus disse, né? Então, nós estamos dizendo o que Deus disse. Então, se nós dissermos o que ele não disse, nós teremos problema, né? Exatamente. Teremos problema. Com certeza. E, para isso, então, nós devemos... Como é que a gente faz, né? Como é que eu vou dizer o que Deus... Como é que eu sei que foi isso que Deus disse e que não foi aquilo que Deus disse, né? Sim. É importante que, para isso, existem métodos que não foi alguém que inventou, é o próprio Cristo que ensinou os métodos de interpretação, né? Quando nós lemos nos evangelhos, a interpretação que Jesus dá ao Antigo Testamento, aos profetas, à Torá, a interpretação que ele dá é a interpretação correta. Saiu fora daquilo, não foi Jesus quem disse, né? São as pessoas que inventaram e que disseram, né? Então, estudiosos da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, né? Estudaram as palavras de Jesus, falaram, olha, Jesus interpretou assim e é dessa maneira que a gente tem que interpretar. Então eu trouxe aqui... Sim, mostre aí para nós, mostre aí para a gente, por favor. Para quem está começando, isso aqui é um manual bom para quem está iniciando e quer aprender a interpretar a palavra de Deus. Aqui. Esse é um livro chamado Hermenêutica Avançada, que são princípios, né, de interpretação dos textos bíblicos, da palavra de Deus, né? O autor tá aqui, né? O Henry Virkler. Se alguém... Isso está em português, né? Tem em inglês também. E é um bom manual para quem quiser... Está começando, né? Se está no comecinho, esse aqui é ótimo. É uma linguagem fácil. Muito bem, Alfredo. Só pegando um gancho aqui, né? Nós vamos falar sobre parábolas, mas nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Exato. Olha aqui, ó, nós temos uma palavra aqui, ó. Hermenêutica, né? Uma palavra
que a gente não tem muito hábito, né, de falar essa palavra, de ouvir essa palavra. Você pode dar uma palhinha assim, só de levezinho aí? Oh, sim, claro. Por que não, né? Claro, é muito bom falar sobre isso. Imagine que hermenêutica não é uma palavra em português. Sim. Como muitas palavras que nós temos, principalmente no meio da medicina, né, no meio médico, Sim. a maioria das palavras são da cultura grega, são em grego. Sim. Então, por exemplo, um médico que cuida do coração, ele se chama cardiologista. Uhum. Por quê? Porque coração no grego é cardia, Ah, ok. não é? Então, o médico que cuida da pele Sim. é o dermatologista, Logista. não é? De derme. E assim, a maioria dos termos Que nós de conhecemos. medicina que se medicinais. fala, né? Uhum. São termos gregos. Pneumo. Pneumo, né? Pneumonia, né? Que pneuma vem do grego também, ar, né? Certo. Então, todas essas palavras vêm do grego porque a Grécia foi um centro cultural do mundo na época que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Ele trouxe a cultura dos gregos, inclusive quando Roma dominou o mundo, a cultura greco-romana, né? Se falava grego também no Império Romano. E assim, na teologia, como os pais da igreja eram gregos, os primeiros pais da igreja, depois da era apostólica, os pais eram gregos, porque a igreja começa no Oriente e vem vindo para o Ocidente. Então, os pais gregos, eles usavam as palavras gregas. Ah. E essa palavra hermenêutica, ela vem do grego, de uma mitologia grega, que era o deus Hermes. O deus Hermes era o deus responsável de pegar a mensagem do deus acima dele, de Zeus, e traduzir ela para as pessoas. Então, Deus não falava direto com as pessoas, tinha os intermediários, né? Isso na mitologia grega. Sim. E Hermes era aquele que trazia a mensagem, traduzia, interpretava a mensagem de Deus. Foi aí que para se originou. eles. E aí surge a palavra hermenêutica, Certo. quer dizer o quê? Nada mais do que interpretação da palavra de Deus, aquilo que se interpreta do que Deus disse para nós, né? Então, trouxe para o meio cristão, ficou hermenêutica o termo para se interpretar a palavra de Deus. Mas nada mais é que em português do que interpretação da palavra de Deus. Algumas pessoas, quando escutam isso, né, falam, não preciso de hermenêutica, mas ele está fazendo hermenêutica, às vezes sem saber que está fazendo hermenêutica, né? Que ele está interpretando a palavra de Deus, está usando as regras ali, né? Que maravilha. Então pronto, ó. Já deu, né? Hoje você já tem uma ideia do que significa hermenêutica, né? Isso que significa hermenêutica. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. É uma parábola que tem um personagem que é um semeador e temos 4 terras, né? Então nós vamos... O que você acha, Felipe? Você acha que a gente vai conseguir hoje falar sobre esses 4 terrenos ou não? O que você pensa? Não, hoje não teremos tempo para discorrer sobre os 4 terrenos, é uma parábola bem grande, né? Depois tem a explicação ainda de Jesus sobre a parábola. Sim. Nós vamos ler hoje. E hoje nós vamos se deter na semente. Ah, ok. Então hoje nós vamos falar aqui, parábola do semeador, parte 1. Parte 1 da parábola do semeador, né? Exato. Muito bem. Então nós vamos estar lendo essa parábola no Evangelho de São Mateus. Ela está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, e no capítulo 8 também do Evangelho de São Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos, né? Similares. Sim. Mas nós vamos pegar essa versão aqui que está no Evangelho de Mateus, né? Onde começa-se ali, o evangelista Mateus começa a falar das parábolas de Jesus. E Jesus começa, então, falar sobre parábolas, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus saiu da casa dele, foi ali à beira-mar, era o mar da Galileia, que na verdade é um lago, não é? Mas na linguagem bíblica, toda porção grande de água se tem por mar, se chama mar. Né? Assim como cometas, então se chama estrelas na linguagem bíblica, grande quantidade de água se chama mar. E ali como
Jesus morava naquela região, Sim. perto do mar. Ele foi ali para o mar, entrou num barco, se assentou e a multidão estava ali para ouvi-lo. É o começo do ministério de Jesus, Começo né? do ministério de Jesus, bem ali no começo. E então ele começa a ensinar. E no versículo 3 diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas. Olha que coisa interessante. Falou-lhes de muitas coisas por meio de parábola, dizendo: Certo semeador saiu a semear. Lembra que a gente tinha falado que o evangelho de Jesus é um evangelho rural? Sim. Não é? Então as pessoas ali estavam acostumadas a plantar e a colher. Então ele fala, ó, É uma linguagem que eles entendem. que eles entendem. Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, a outra a 60, e ainda a outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui ele termina a parábola do semeador. Mas os discípulos, né, no versículo 10 diz assim: acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábola? Respondeu Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumprem a profecia do profeta Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, quando Jesus ele fala em parábolas, é um enigma, as pessoas estavam ouvindo, conheciam do que Jesus estava falando, mas e o que significa isso? Não é? E os discípulos falaram: por que o senhor está falando em parábolas para ele? E aí Jesus dá essa resposta: a vocês, que são os meus discípulos, lhes é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aí Jesus fala, aquele que... o interessante quando Jesus diz aqui, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uau. Ele fala isso justamente a respeito daqueles que achavam que tinham o reino de Deus, principalmente os chefes e os sacerdotes e os doutores ali que achavam que tinham, não é? E não tinham ainda o reino de Deus, eles estavam esperando, achavam que tinham, e Jesus diz: o que não tem lhe será tirado, porque fecharam o ouvido para ouvir a palavra de Deus. E a quem tem, quem ouve aquilo que eu estou dizendo, quem ouve a minha palavra, é dado ainda mais, não é? Então Jesus fala, e assim se cumpre neles o que disse o profeta Isaías, né? Certamente eles vão ouvir, mas não vão compreender, não é? E porque ouviram de mau grado, fecharam seus ouvidos. E então, quando eu falo para ele, eu falo para que eles ouçam, mas não compreendam e não sejam curados. E ele diz: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. É um privilégio, né? Privilégio para você que está ouvindo. Sim, esse exatamente. Programa. Nós que estamos lendo essa palavra, Sim. muitos profetas do Antigo Testamento, Moisés, né, Elias, Eliseu, os grandes profetas do Antigo Testamento desejaram, né, Daniel, o profeta Jeremias, desejaram ouvir essa palavra. E nós estamos tendo isso aí. Nós estamos tendo este privilégio porque somos filhos do reino de Deus. Olha só, né? Não. Quem estamos ouvindo agora, onde estiver, em qualquer parte do mundo, tem acesso à palavra do Senhor, né? Clara, limpa. Perfeita, né? Então, imagina Jesus chegando e dizendo isso para os discípulos dele e dizendo para nós hoje: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino,
não é? Que muitos desejaram, mas não foi lhes dada a oportunidade. Para nós é um grande privilégio, é uma bênção de Deus, né? E aí ele explica depois a parábola. Ele mesmo dá a explicação, ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Lembra que ele falou e ele disse para que eles não compreendam. Eles não vão compreender, mas vocês vão. E nós vamos compreender agora o que Jesus disse. Olha que coisa incrível, né? Uau. Aí ele diz assim, ó: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, ouvindo alguém a palavra do reino. Sim. A palavra o que é? A palavra de Deus que é pregada. Então, essa é a semente. Essa é a semente. A semente é a palavra de Deus. Então, qualquer um de nós que esteja pregando a palavra de Deus, somos semeadores no reino de Deus. E a semente é de qualidade. De qualidade. A palavra de Deus é a semente ótima, de perfeita qualidade, não é? Aí ele diz, então, a semana que vem nós vamos entrar mais em detalhes sobre esses aqui, né? Então ele diz, alguém ouvindo e não entendendo, vem o maligno e arrebata a semente, a palavra que foi semeada, a pessoa logo se esquece. Sim. Né? Do seu coração. Este é o que foi plantado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, quando é perseguido por causa da palavra, se escandaliza, não tem raiz. Esse é o que foi plantado. Esse é o que foi plantado em terreno pedregoso, não é? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós vemos aí, são 4 tipos de terras diferentes, né? Sim. 4 tipos de terra diferentes. Mas a semente é uma só. É uma só, Alfredo. A semente é a palavra de Deus. Isso é um detalhe, né? Muito importante. Então, o que nós temos algumas vezes, né? Pessoas que se frustram, né? Quanto à palavra que está sendo pregada, que não está tendo resultado de acordo com a opinião dela, né? Mas no caso aqui, o semeador aí, ele semeou em 4 terrenos. Foi semeado. Então, o ponto principal da palavra hoje é que nós não podemos deixar de semear. Semear a palavra. Temos que continuar a semear, porque a gente não sabe o terreno que está à nossa frente. Não sabemos. Isso é muito interessante porque essa frustração às vezes é comum em pessoas que dizem, puxa vida, mas eu prego tanto, e as pessoas parecem que não ouvem, né? Sim. Isso aconteceu com Jesus, o nosso mestre, né? Ouviam e não compreendiam, muitos eram contra a pregação dele e até os seus irmãos não criam nele até que ele ressuscitou. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele, mesmo vendo todos os milagres que ele fazia, ouvindo a palavra que ele pregava, que é a palavra de Deus, não criam nele. Só foram crer em Jesus depois que ele ressuscita, né? Então, para nós que pregamos essa boa semente, que é a palavra de Deus, que chega para nós trazendo a palavra, porque a semente é essa, a semente da palavra de Deus ela é essa. Ela é semeada no coração do homem assim, trazendo para nós uma esperança que não está aqui, que é uma esperança futura. É por isso que alguns terrenos não dão fruto. Porque semente é futuro, semente não é presente, Não né? é presente. Por exemplo, dentro de uma semente de uma laranja, ali dentro tem um pé de laranja. Sim. Com várias laranjas. Tem todo aquele potencial ali dentro. Então, quando você planta a semente, você não está vendo a laranjeira ainda. Sim. Né? Mas a semente é boa. E a hora que você joga na terra, eu fico imaginando, eu estou chupando uma laranja, né? Aí aquela sementinha, você pega e você olha, aquela sementinha, você fala, mas como é que daqui eu posso, na minha mente, imaginar um pé enorme de laranja com, sei carregado, lá, né? Carregado, não sei quantas laranjas. Sim, lindo demais, né? Lindo. O irmão uma vez contou quantos
caroço de milho tem num sabugo de milho, né? Em torno de uma espiga de milho, Uma espiga de milho, é. Em gira, em torno de 500 a 800 grãos. Você vê, em torno de 500 a 800 grãos numa espiga. Numa espiga. Isso é uma semente que dá. Agora, a semente dá não só um pé de milho, dá quanto? Dá... Em torno de 6 espigas. 6 espigas. Então daria em torno de 5 mil caroços de milho num pé de milho. Uma semente originou aquele pé de milho com praticamente 5 mil. Estou dizendo em números redondos, em números redondos. 5 mil grãos. 5 mil grãos. Sim, que são sementes. Que são sementes. Aqueles grãos são sementes também. Agora imagina. Sim. Então, quando se semeia no coração da pessoa o reino de Deus, nós estamos semeando o quê? Algo futuro. Não é algo que você vai colher aqui, agora, né? Que esse é o problema, né? Imediatismo, né? Imediatismo, né? Não, mas quero buscar a Deus porque eu preciso disso. Calma. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, né? Ele falando ali, ele diz assim, olha, irmãos, e ele faz a comparação da semente. Ele fala, o corpo que se semeia, quer dizer, o nosso corpo que se planta, o nosso corpo, ele é uma semente. Então, compare-se. A semente, um grão de milho, a um pé de milho verde, com todas aquelas espigas, com todos esses grãos de milho. Então, você compara a semente e compara o pé de milho. Paulo fala, é plantado o corpo em corrupção, a semente que morre. Jesus fala, se a semente do trigo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não dá trigo. É um milagre de Deus morrer para depois... Isso é uma prova de que há ressurreição. A natureza nos mostra, né? Sim. Então, planta-se o trigo, a semente morre e depois ela cresce e nasce aquele pé bonito. Nós morremos. Então, quando você recebe essa semente da palavra de Deus, do reino de Deus, você recebe essa semente no seu coração, você sabe que o teu corpo, ele é uma semente. Esse corpo que nós estamos aqui, que envelhece, que adoece, que passa, ele é uma semente. Quando o nosso corpo, esse corpo morrer, e a nossa alma for com o Senhor, no dia da ressurreição, ele não vai ressuscitar assim essa semente fraca. Uau. Imagine a glória do nosso corpo. É só comparar um grão de milho com um pé. Sim. Imagine o seu corpo agora com o corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. É o que está lá. Né? Então, por isso que a semente que se semeia agora para o reino é para o futuro. Então, cabe a nós fazer o quê? Semear este reino. Você será salvo, o teu corpo ressuscitará se você crê naquele que salvou a tua alma, que é Jesus Cristo. Ok, então, qual a palavra hoje, né, que, como foi dito, né, essa palavra está sendo dividida em duas partes. Hoje a parte 1, e nós vamos ficar apenas na semente, né? E quem tem a semente nas mãos é o semeador. Qual é a palavra hoje que você daria para o semeador? Né? Aquele que está semeando em tantos terrenos, semeando na sua casa, semeando no trabalho, semeando nos confins da terra, né? E muitas vezes esse semeador ele passa por situações, né, de intempéries, do tempo, da chuva ou da falta de chuva, enfim, tudo isso ele passa por isso. Mas aquele verdadeiro agricultor, o que você diria para esse sementeiro, aquele que está semeando a palavra do Senhor? O que você diria nesse nosso Parabolando Podcast? Ok, olha, para você que está semeando aquela palavra do apóstolo Paulo, pregue em tempo e fora de tempo. Sim. Né? Fora de tempo, né? Que Jesus foi procurar figos numa figueira que não era tempo de figo. Sim. E ele não encontrou figo, ele amaldiçoou a figueira. Sim. Então nós pregamos em tempo e fora de tempo. Nós pregamos em todo momento. Pregamos, às vezes você está olhando, você está dizendo, puxa vida, estou pregando esse povo de coração duro, né? Não se converte. O que você acha que há de errado comigo? Com você não há nada de errado, e com aquilo que você está pregando... Também não. Não há nada de errado, está tudo certinho. Sim. É o terreno onde ela está caindo. Então eu devo procurar o terreno onde semear? Não. Segundo o que diz o Senhor aqui, sim, nós devemos semear em todos os terrenos. É porque, veja bem, Alfredo, eu estava fazendo uma conta aqui rapidinho, uma conta simples, né? A semente foi a mesma, mas o terreno que recebeu aqui só foi 25% do terreno que foi plantado, quer dizer, 75% não... A semente não cresceu. Não cresceu. E são terrenos diferentes. Um parece que vai crescer, não cresce, né? Tem aquele que parece que vai crescer. Opa, parece que vai dar. Opa, daqui a pouco vem o sol, né? Então, quando Jesus ele está para ascender aos céus,
seus discípulos se encontram com ele está conversando com eles, e eles perguntam assim: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Davi, o reino de Israel, tal? E Jesus diz para eles assim: olha, não convém a vocês saberem os tempos determinados pelo Pai. Jesus não é fácil não, hein? Não, ele falou, não convém. Ou como se diria para nós, isso não é da sua conta. Como se diria, não é da conta de vocês. Faz a tua parte aí. Vocês vão fazer o seguinte, eles dizem, vocês ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A todo terreno. Todo terreno. Bom, ruim, asfalto, pedra, espinho, seco, molhado. Não é? Olha, aquele que olha para, como diz o provérbio, aquele que olha para o tempo, Eclesiastes, né, diz, aquele que olha para o tempo, nunca vai semear. Não tem como, né? Então, você olhar sempre para o vai tempo, ter um dia que sempre vai ter uma dificuldade, né, Alfredo? vai ter problema. Você vai olhar para o tempo e dizer, não, nossa, mas agora tá ruim, não. Tá difícil. Hoje não E dá. olha, nós pregamos em todo momento de nossa vida. Sim. A semente é a palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas Testemunhas de Cristo, né? Então essa semente está em nós, né? Você pega a espiga de milho, está lá cheio de semente. Então ela as pessoas precisa dizer o quê? Não precisa dizer nada. Isso aqui é o quê? Então quando a pessoa olha para a nossa vida, você está trabalhando, você está no seu trabalho, você é semente lá. Você é semente e você tem a semente e você vai semear. Vai semear na forma como você se porta, na forma como você fala, na forma como você trata as pessoas. Sim. O amor que você demonstra às pessoas, na sua humildade, na submissão às autoridades, na submissão. Jesus Cristo diz assim, o apóstolo Pedro, né, que diz isso, né? Servi aos vossos senhores como quem serve a Cristo. Não é? Então nós devemos servir aos nossos superiores como quem está servindo a Cristo. E aí aquela pessoa que vê você vai dizer, mas esse cara... Primeiro vão te chamar de bobo, com certeza. Ou você é um puxa-saco, ou você é um pelego, né, como se diz, ou você é bobo. Você está continuando a perseverança. Mas esse cara, ele é diferente. Opa, ele é um crente em Jesus Cristo. Não é? Então nós pregamos em todo momento. São Francisco de Assis que dizia isso, né? Pregue em todo momento. Se necessário for, use até as palavras. Por que não, né? Porque nós somos semente. Então uma palavra de ânimo, né? Ânimo, você está pregando, não desista, meu irmão, continue pregando o evangelho, continue dando testemunho de vida. Porque a semente que você tem nas mãos ela é poderosa. É coisa de qualidade, né? É a melhor semente. Semente possível. Que foi preparada, né? Da melhor maneira possível, preparada com sangue, né? Com sangue de Cristo. Meu Deus. Né? Então, essa semente é valiosa. Você tem ela na mão. Não se importe com o terreno. Não continue desista, né? jogando a semente e vai semeando a palavra de Deus. Até tem aquele versículo que diz, lança o pão sobre as águas, né? Exato. Quando a gente, a respeito disso, é uma história lá do rio Nilo, lá do Egito, né? Que você joga a semente no rio, aí quando o rio ele transborda nas cheias, as sementes são levadas para as margens, né? Depois o rio baixa e continua, mas as sementes foram jogadas nas margens e aquelas sementes vão crescer. Inclusive, a palavra semente e pão, no hebraico, é a mesma, é lehem. Sim. Lehem é para semente ou para pão. Por isso fala, lança o teu pão sobre as águas. Ou seja, lança a tua semente nas águas ali que ele vai produzir. Sim. Né? Uau, então, que maravilha. Ela vai crescer e vai produzir. E não se importe. O que nós daremos para Deus é o seguinte, eu semeei. Amém. O que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. É isso aí. Então, essa é a palavra para o semeador hoje, então, semeador hoje. Irmãos, você é um semeador, você é semente, onde você estiver. Sim. Com a tua palavra de Deus e a tua vida, que você é carta de Cristo. E o que você tem nas mãos é o bem mais precioso que você pode ter, né? Louvado seja Deus. É isso aí, então. Hoje nós, né, estamos aqui nesse episódio do Parabolando Podcast com a Parábola do Semeador, parte 1. Semana que vem, Alfredo, nós vamos estar falando sobre a parte 2, que vai ser o significado, né, desses 4 terrenos. Né? Convido você que está nos ouvindo a não deixar de ouvir, não deixar de assistir o nosso próximo episódio, que vai ser a Parábola do Semeador dos 4 terrenos. Ok? Beleza? Aí, Alfredo, considerações finais, aquele oi. Alfredo, gostei da sua camiseta, rapaz. Aí, ó. Rapaz, olha gostei dessa camiseta, gostou da nossa canequinha também aqui. Olha que maravilha, hein? Olha só, bem aí, gostei, achei legal, foi muito bom aí. Então, considerações finais e a gente já vai se despedindo, dando aquele oi aqui. Então, muito obrigado a todos que têm nos assistido, a todos que têm nos ouvido. Você que está aí, meu irmão, continue jogando a sua semente, continue pregando a palavra de Deus
em tempo e fora de tempo. É isso aí. Ok? Tá bom, então, Brito, muito obrigado. Tchau a todos. Amém. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, muito obrigado por estar nos prestigiando em mais esse episódio. E nos vemos até o próximo episódio na semana que vem. Um abraço. Bye.